Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aí para iniciar mais uma live, falar um pouquinho sobre a ansiedade. Seja bem-vindo, Rogério. Seja bem-vinda, Heloíse, a Rose. Vamos lá. Boa noite, Lídia. Tudo bem? Vou fazer o convite para minha amiga Rose. Boa noite, Juliana. Boa noite, Marcela. Aqui um convite para Rose. Vamos aguardando enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, uma das coisas que vem causando, né, muito desconforto nas pessoas. Olá, Oi, Rose. tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Eu também tô te ouvindo. Tudo bem, então? Tudo Eu tava aqui. bacana. Eu vou ter que desligar meu computador, porque a minha internet hoje tá muito ruim. Vou desligar ele aqui, para a gente poder. E a minha imagem, como é que tá? Tá boa? Tá bom. Tá Para mim está ótimo? Então tá bom. parecendo perfeita. Ah, então tá ótimo. Vamos lá. Pessoal que está chegando agora aí, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a ansiedade. E eu vou, como fazendo um bate-papo por enquanto entram mais pessoas, e aí você se Sim, apresenta para as pessoas, faz uma sim. apresentação. Tá ruim, tá falhando, viu? Tô com receio da minha internet. Menino, Vai dar tudo teu som certo. tá vindo muito. Teu som tá vindo ruim, picado. Tá, eu vou colocar um fone aqui, vamos ver se vai melhorar. Tá bom. Boa noite, Gislene. Boa noite, Wellington. Boa noite para quem está entrando. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Fico muito feliz. O Wellington, Gislaine, obrigado. É, o meu áudio está saindo agora melhor? Tá, agora tá perfeito. Boa noite, Silva. Acho que deve ser Cleide Silva. Boa noite. Wilson. E agora tá perfeito. Então, Rose, vou deixar você se apresentar para as pessoas Tá fazerem uma ótimo. apresentação e em seguida a gente vai começar um bate-papo, buscar esclarecer dúvidas, procurar passar, transmitir conhecimento, né, para as pessoas, né, a respeito desse Sim, tema. muito bem. Então, eu sou Rose Terence, sou hipnoterapeuta e eu uso a ferramenta de PNL, que é a Programação Neurolinguística, nos meus atendimentos, para ajudar os clientes nas suas questões, né? Eu gosto de usar uma frase que eu encontrei num livro de PNL que eu gostei muito. Eu vou até ler ela aqui, ó.
Mudando o que você pensa, você pode transformar o que você pensa. Então, concluindo com isso, você pode o quê? Transformar as suas crenças, os seus hábitos indesejados, as suas emoções negativas, a sua autoestima, a sua autoimagem. Então, a PNL, junto com a hipnose, é uma ferramenta valiosa para ajudar as pessoas em várias questões emocionais, em todas as áreas da vida. E é uma coisa interessante, né, Rose, que muita gente não sabe, mas a nossa mente, a nossa imaginação tem um poder muito grande. E através dos nossos pensamentos, nós podemos mudar estados, podemos criar, vamos dizer assim, novas conexões e emoções. E muitas vezes as pessoas, sem saber disso, acabam focando muito nos problemas, né? E isso acaba gerando um pouco mais de ansiedade, né? Eu não consegui ainda desligar meu computador, você acredita? Nem. Acho que agora vai. Agora vai. Eu não sei, como que eu tiro os. Como é que fala? As pessoas que estão entrando, que está ficando assim. Eu acho que se você Como que eu desativo os comentários? deixa eu dar uma olhada aqui. Porque se a gente ficar prestando atenção, a gente. Os meus vai passando aqui e eu acho que eu não sei desativar isso aqui não. Ah, então deixa tudo bem. Deixa lá. Bom, é assim, primeira vez é assim mesmo, né? Não vou dizer, a gente vai falar sobre ansiedade, mas quem não tem ansiedade? Até eu, que cuido dessa parte, que ajuda as pessoas com ansiedade, tive um pouco de ansiedade até chegar aqui e agora estou calma, estou tranquila. Mas até chegar, é aquela expectativa, né, do novo, do que vai acontecer. Mas isso faz parte, né? É uma coisa que é natural, né, do ser humano. É sempre que existe expectativa, existe algo que vai ser novo, né? A gente cria essa ansiedade, né? Verdade. Então, podemos começar ou vamos aguardar mais alguém? Podemos começar. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite para quem entrou, que eu não cumprimentei ainda. Estou feliz que vocês estão aqui. Essa é a minha primeira live. Então, vamos lá. Sem ansiedade, o assunto é ansiedade, então vamos lá, né? O que é ansiedade, gente? Tem um pressuposto da PNL que diz o seguinte: se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo. Então, a ansiedade, pela PNL, no caso, é que a pessoa não precisa pensar que ela não vai conseguir, que ela vai ter dificuldade, não. Porque todos podemos fazer aquilo que queremos a partir de que a gente deseja, tome a decisão de mudar, de querer o melhor para a gente. Por quê, gente? A ansiedade é um medo. O medo nos leva à ansiedade. Leva a gente para o pânico e, depois do pânico, leva a gente para a depressão. Então, é um ciclo. Se você não prestar atenção nos seus estados mentais,
isso se torna uma crescente. Então, quando você começa com ansiedade que você não tem controle, toma cuidado, porque o medo, o medo pode ser real, o medo pode ser do futuro, o medo pode ser do novo, o medo pode ser do desconhecido, porque a ansiedade é isso. É um medo imaginário, você não sabe, você imagina o que pode acontecer. Então, nesse caso, a ansiedade pode prejudicar, porque ela pode não só prejudicar o nosso emocional, como também a parte física. Por vezes ela atinge a parte física, que é o que eu vou detalhar para vocês aqui no andamento aqui da nossa live. Você quer acrescentar alguma coisa, José Vicente? E lembrando, né, que a ansiedade, ela já vem na nossa genética. Então, a gente, lá dos nossos ancestrais, lá dos homens das cavernas, então já existia a ansiedade. E por que isso acontecia? Como a Rose acabou de dizer que a ansiedade vem do medo, o que acontecia? Então, os nossos ancestrais, eles estavam com medo o tempo todo. Porque, vamos dizer assim, hoje a gente pode, por exemplo, parar ali na janela, observar o clima lá fora, observar a natureza. E a gente tem uma certa segurança. Mas naquele tempo, eles não tinham essa segurança. Então eles tinham que ficar ligados o tempo todo, com a atenção plena o tempo todo. Porque eles não conheciam nada. Então havia aquele medo do desconhecido. Então eles ficavam ansiosos o tempo todo. E graças a esse medo também e essa ansiedade, que muitos sobreviveram. Porque quando eles tinham medo, eles se preocupavam mais, tinham uma maior segurança. Quanto aqueles que já não tinham esse medo, às vezes eram mortos por um leão, por um animal feroz. Então isso já vem lá de trás, essa ansiedade, né? Então é uma coisa, é como a gente costuma dizer, não existe cura para a ansiedade, existe o controle. Isso que a gente vai estar passando para vocês hoje. Isso. Porque nem o medo a gente pode eliminar de uma pessoa numa sessão de hipnose e nem tampouco eliminar a ansiedade. Porque se você tirar o medo da pessoa, eliminar, arrumar, não, você não vai ter mais medo de nada. Ela vai atravessar a rua sem olhar. Ela vai ficar destemida, vamos dizer assim, né? E pode acontecer coisas muito graves. Então, é necessário medo para preservação ansiedade também, porque se você não tiver ansiedade, não tem sentido. Já pensou? Vamos lá, eu vou dar um exemplo assim. Você vai ver sua pessoa amada, você tem um encontro. Você vai sem sentimento nenhum, você não tem ansiedade de encontrar, não é assim? Perde toda a emoção? Não, não pode, você tem que ter, mas tudo ali, regrado. Tem que ser, a pessoa tem que se autoanalisar, para saber até onde a ansiedade não está ultrapassando os seus limites, não é? A ansiedade, pode-se dizer que ela não é ruim e ela não é boa, mas ela tem que ser no limite certo, vamos dizer, né? Porque quando ela é demais, causa problema. E se você não a tiver, também causa problema, porque você vai ficar sem sentimentos, não é? Então, a gente precisa se cuidar. Quer falar alguma coisa mais? Verdade, essa questão, né, que a ansiedade, ela gera vários estados, e até a Aparecida comentou aqui, é uma coisa que acontece muito, as pessoas que têm muita ansiedade, as pessoas ansiosas, elas tendem a ter uma tendência a serem muito pessimistas, então elas são muito preocupadas, já ficam analisando ali na cabeça várias possibilidades de coisas que poderiam acontecer de uma situação,
E muitas vezes isso daí nem acontece e a pessoa Nem fica se acontece. martirizando. Verdade. Então, é isso que eu citei aqui. A pessoa tem, com a ansiedade, ela tem medo do real, do que está acontecendo à sua volta, tem medo de tudo, né? Vamos lá, tem medo de andar de elevador, tem medo de barata, tem medo de sair na rua, um monte de coisa pode acontecer. Isso é um medo real. Agora ela tem medo do que possa acontecer, vamos supor, ela tem uma consulta médica, e ela tem os exames, ela já fica naquela neura do que pode, que o médico vai falar para ela. Às vezes nem vai acontecer nada, nem existe nada para se preocupar. Mas só de pensar, ai, boa, é um gatilho para a ansiedade aflorar. Não é assim? Pessoas que têm medo do novo. Ah, não, não vou viajar porque, não, já me disseram que lá acontece tal coisa. Sabe? A pessoa não tem aquela intenção, aquela vontade de conhecer, porque ela já escutou alguma coisa ruim. Então, o novo para ela não pode existir. E a mesma coisa é o medo do desconhecido. Quando a pessoa tem medo do desconhecido, aí que ela se priva mesmo. Porque ela não quer nem sair, vamos dizer assim, da toca. Ela quer ficar ali, escondidinha, porque o medo dela, para ela, o medo do desconhecido é pior ainda. Já atendi uma pessoa com esse medo e foi muito, muito lento, muito devagar, para poder ela se inteirar de que ela tinha que aceitar aquele medo e ressignificar, ver direitinho os, as voltas que a vida dá e que aquilo ali não tinha problema nenhum. Mas acontece, né, das pessoas acharem que se escondendo, elas não vão passar por aquilo, mas elas ficam presas, não é? Elas não têm uma qualidade de vida, certo? Então, eu vou falar aqui para vocês quais são alguns fatores, né? Algumas coisas que as pessoas pensam e que elas se frustram e se prendem e que tudo por causa da ansiedade. Então, a pessoa sofre por algo que ainda não aconteceu. Foi como eu falei, a pessoa vai ao médico e antes de chegar lá, já está sofrendo antecipadamente, certo? A pessoa que tem ansiedade, ela vive sempre no futuro, sabe? Ela não vive o momento, ela não vive o agora, ela está sempre, vamos lá, viajando, mas viajando com pensamentos negativos, na negatividade. Outra coisa, tudo que faz é com aquela sensação de incerteza. Sabe aquela pessoa que não acredita nela própria? Tudo ela faz com incerteza. Ela tem falta de confiança, falta de coragem. A pessoa, então, se limita. E outra coisa que acontece muito, a pessoa vive agitada. Sabe aquela pessoa que sempre está se movimentando, fazendo as coisas, fazendo e não fazendo, porque nem sempre completa aquilo que faz. E o pensamento sempre acelerado. Aquela pessoa que não tem um pensamento numa coisa só, é aquele pensamento agitado e fazendo mil coisas e não completando nada. É uma pessoa que não tem controle no pensamento, né? Ela não consegue dominar a mente. Então, o que acontece? Se você não dominar a sua mente, é ela que vai te dominar. E o que vai acontecer? Vai provocar sintomas físicos. E aí, quando começa no corpo, aí é porque está muito mais acelerado do que se pode imaginar. Porque se você não sossegar a sua mente,
você não terá os benefícios, pois os seus pensamentos influenciam como o seu corpo reage. Então, você tem que sossegar a sua mente para ter os benefícios. Porque senão você vai ter tudo desajustado, vamos dizer assim, na sua vida. Porque a partir dos pensamentos, aquilo que você pensa, é que você vai agir. Então, se você já tem pensamentos errôneos, a sua ansiedade vai ser muito mais... vai ter a reação no seu corpo, certo? Então, quais são os sintomas reais que podem atingir o seu corpo? Taquicardia, coração acelerado. Você sente até... parece que vai sair pela boca. Porque uma taquicardia é muito forte quando a ansiedade, você se generaliza, toma conta de você, certo? Outra coisa que também acontece com muita gente é tremor. A pessoa tem tremor nos membros. Sabe aquela pessoa agitada que não controla as mãos, não controla as pernas, tem aquela agitação? É uma causa de ansiedade. Outra coisa também é o suor excessivo, sudorese. Sabe aquela pessoa que soa quando está num momento de ansiedade, que chega a molhar a camisa? Sabe? Tem pessoas assim, eu já vi pessoas assim, e na época que eu vi até eu nem sabia o que era, mas era uma crise de ansiedade. Outra coisa que também acontece com as pessoas é falta de ar, dificuldade para respirar. O ar não entra. É muito difícil. Tem outras que têm insônia, não dormem. Ou quando dormem picado e vão acordando várias vezes na noite. E quando acorda, quais os pensamentos que tem? Nenhum pensamento que, vamos dizer, que seja bom, né? É só pensamentos negativos. Sempre pensando no que está por vir, no que está por acontecer. Tem também pessoas que ficam agressivas. Ela não sabe o que ela está passando. Então, o que acontece com ela? Ela está sempre na defensiva. Por mais que você fale com ela, que você converse, aquela agressividade é repentina, sabe? A pessoa, ela se torna intolerante, não aceita nada. Ou então tem a outro extremo, a pessoa fica frustrada. Por quê? Não consegue terminar suas tarefas. É aquilo que eu falei no começo. O pensamento está tão acelerado que ela começa a fazer diversas tarefas e não termina nenhuma. Por quê? Ela se sente frustrada. E os pensamentos acelerados atiram do eixo. Tem outras pessoas que se isolam. Isso tem muita gente que faz. Tem medo de sair de casa ou tem medo de ficar sozinho. Dentro de casa e não busca ajuda, isso é muito difícil, isso é muito ruim, né? E a gente tem que, nesse caso, a gente tem que buscar ajuda. Porque a ansiedade é um estado de agitação interior e pode atrapalhar todas as áreas da nossa vida, se a gente não tiver consciência do que está nos acontecendo. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu falo pra caramba. Queria só aqui entrar num adendo aqui, como você disse sobre os pensamentos, né, que as pessoas elas têm muitos pensamentos, principalmente negativos. Vamos partir lá para o lado da neurociência, para uma parte mais científica da ansiedade. O que acontece?
Muitas pessoas não sabem, mas o nosso cérebro, para ele não existe passado, não existe futuro. Tudo o que acontece, tudo que nós imaginamos, para o nosso cérebro ele é real. Então, tudo que a gente pensa, imagina, para ele está acontecendo nesse momento que a gente pensa. Então, quanto mais a gente foca em algo, por exemplo, um pensamento ruim, pior vai ficar as coisas, pior a situação. Por exemplo, a pessoa está sentindo os sintomas da ansiedade, está com uma taquicardia. Então ela vai começar a prestar atenção ali no batimento cardíaco acelerado. Qual que é a primeira coisa que ela vai pensar? Uma das coisas que ela vai pensar é, nossa, eu estou passando mal, será que eu vou morrer? Então vem muitas pessoas têm aquela punção de morte, aquela sensação ruim no corpo. Então ela começa a sentir aquela falta de ar, começa a sentir o corpo ali tremendo, aquela aceleração ali. E por que que isso acontece, né? Porque o nosso cérebro, ele entende que a gente tá em perigo, tá numa situação de risco. Voltando lá pro inconsciente lá da nossa ancestralidade, o nosso cérebro entende que a gente está em perigo. Então, quando ele aumenta ali os batimentos, aumenta a respiração, na verdade, para o nosso inconsciente, ele está buscando um mecanismo de defesa para o nosso corpo. Então, o coração acelera, o sangue começa a ser injetado mais para a parte ali do tronco, das pernas. Por quê? Porque isso gera uma reação de defesa, uma reação de luta e fuga. E por isso que vem esses sintomas que as pessoas sentem e são muito fortes. E a partir do momento que a pessoa começa a entender o funcionamento, de como funciona o nosso cérebro, de por que acontecem esses sintomas, então vamos dizer que isso daí já é uma pequena psicoeducação. Então ela já começa a ter uma outra noção, ela vai ter novos pensamentos a respeito daquele momento que ela está passando. Então, queria só dar esse adendo, né, a respeito dos pensamentos. E mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Tudo bem. Então, eu tenho aqui agora algumas dicas de quando você estiver nesse período crítico de ansiedade. São alguns tópicos aqui só para amenizar até que a pessoa busque realmente, se for necessário, um atendimento, né, terapêutico. Porque tem casos em que isso aqui é ação paliativo, mas a pessoa às vezes precisa passar por um acompanhamento, certo? Então, a primeira dica, primeira coisa que a pessoa tem que fazer, respiração. O respirar, ele oxigena o cérebro e faz com que os batimentos cardíacos, sabe, diminuam. E você vai desacelerando o seu corpo. Então, é muito importante o respirar. Eu vou dar aqui só uma palhinha do que é essa respiração, no caso. Você vai se sentar, vai buscar respirar, segurar e soltar pela boca. Quantas vezes for necessário. Feche os seus olhos, respira, segura e solta pela boca. Quantas vezes for necessário, até você sentir que o seu coração está mais calmo, mais tranquilo, que você sente já aquela suavidade no seu corpo. Mas para isso, você tem que se concentrar na respiração, prestar atenção, relaxar os músculos. Sabe aquela posição assim, que você fica bem tranquila? É assim. Pode ser que você não consiga na primeira vez, mas faça
É muito bom. É um exercício primordial. Porque quando você se concentra na sua respiração, você se desacelera. Para quem é iniciante, para quem não sabe, isso é muito importante. Não é só escutar, não é só, não, é fazer. Porque um exercício simples desse pode te ajudar e ajudar muito. Não é, José Vicente? O que você acha desse exercício? Com certeza, né? É um exercício simples que muitas pessoas às vezes podem achar que é uma coisa, por exemplo, uma coisa boa, vamos se dizer assim. E eu ensino muito nos meus atendimentos essas técnicas de respiração, porque a pessoa precisa fazer, precisa praticar para poder sentir os benefícios, né? Porque se você não pratica algo, o que acontece? Que pode acontecer? Se você não praticar esse exercício, você não vai estar mudando o seu padrão. Existe um padrão. A pessoa que tem ansiedade, ela fica ansiosa porque geralmente existe um padrão que leva àquela situação, um gatilho. Então, a mudança de hábito, a mudança de comportamento, quando você está nessa situação, então ela vai quebrar o padrão do seu cérebro, o padrão que quando ele está ali querendo te proteger, vamos dizer assim, gerando todas essas sensações, você vai estar trabalhando a sua respiração. E o que acontece? O nosso estado, como ele influencia nas nossas emoções, e as nossas emoções e vice-versa, o que acontece? Se o seu cérebro percebe que você está respirando mais tranquilamente, você percebe as alterações no seu corpo, ele vai entender que você está bem, que você não está em perigo. Então, ele vai acabar mudando o estado naquele momento. E existem vários outros, né, exercícios que podem ser feitos. Né? Eu tenho aqui uma relação, fiz até uma listinha aqui para eu não esquecer de nada, que faz muito bem, principalmente para quem deseja sair do estado, porque tem pessoas que gostam, né? Ficam nesse estado de ansiedade porque acha que vai receber mais atenção, porque tem essas pessoas também, né? Vamos lá, ó. Outra coisa que eu acho muito interessante, que também acalma, é você beber água. Você pegar a água e tomar ela devagar, calmamente. Ou então tomar um chá calmante. Isso também te desacelera. Ajuda você. Porque o corpo, ele está descontrolado. E você precisa arranjar uma forma, uma maneira de voltar ao seu estado natural. E quando você bebe água calmamente ou um chá, você vai relaxando. Isso é muito bom. Isso ajuda bastante. Uma outra coisa que tem, que às vezes as pessoas ficam com receio, imagina, não vou fazer isso. Vai chorar, desabafar. Ou você chora sozinho, ou desabafa sozinho, ou tem alguém para partilhar. Por que sofrer sozinho? Tenha um amigo, tenha um parente que você possa compartilhar esse seu momento. E para você é um momento muito... Nossa, é desconcertante a ansiedade. Ela tira a gente do eixo, realmente. O que você acha? O que você tem a acrescentar? Que eu sei que você tem. O que acontece, né? Isso daí gera o nosso corpo. Vou partir para um lado mais científico para as pessoas terem um pouco mais de noção. Quando a gente entra nesse estado, né, a pessoa entra nesse estado
que a ansiedade está mais crítica, por que que isso ocorre? O nosso cérebro, ele começa a disparar, né? Como se diz? Nossa, fugiu da que estava com o nome na cabeça agora. Ele começa a disparar hormônios, né, do nosso corpo, vitaminas. Então, o que acontece? Ele dispara cortisol, Isso. adrenalina, e isso, a pessoa que ela... Quando, por exemplo, se a pessoa está praticando um esporte, então a adrenalina está sendo gerada, cortisol, mas ela está queimando tudo aquilo ali durante a prática de um exercício físico. Mas quando a pessoa está parada, o que geralmente acontece nas crises, então o açúcar não, a glicose não vai ser quebrada. Então isso daí vai gerar uma tensão tão grande no corpo da pessoa que a pessoa ela perde o controle de si totalmente em muitos casos. Em muitos casos é difícil a pessoa conseguir se controlar. Por isso que vem esses exercícios para a gente fazer Isso. a prevenção antes que o estágio aumente. E uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que às vezes a pessoa vai no médico, né? Quando é diagnosticada com ansiedade ou transtorno de ansiedade. Então o médico passa a medicação. A medicação funciona, funciona. Mas o que as pessoas precisam entender? Que a terapia é fundamental, complementando ali o medicamento, porque o medicamento ele vai agir nos sintomas, mas ele não vai agir na causa. Então, se Isso. você não buscar uma terapia, seja com o terapeuta, com o psicoterapeuta, com o hipnoterapeuta, um psicólogo, se você não buscar um outro tipo de ajuda para você trabalhar tanto o seu corpo como a sua mente, ter um autoconhecimento, começar a se conhecer melhor, e entender quais são os gatilhos que estão gerando essa ansiedade, procurar mudar de hábitos, mudar comportamentos, mudar rotinas. Se isso tudo não for feito em conjunto, só a medicação vai chegar um momento que ela para de fazer efeito e daí só vai fazendo mudança de medicação e cada vez mais forte, medicamento mais forte, e muitas vezes acaba até a pessoa se viciando em medicamentos. Verdade, é. Uma coisa também muito importante é a pessoa relaxar, descansar, descansar o corpo e a mente. Que às vezes o corpo também está cansado, a mente está cansada. E se ela não buscar um relaxamento, seja lá, né, da forma que ela achar melhor, ou tomando um chá, um relaxante, né, deixar também os eletrônicos, gente, isso é uma coisa, a televisão, o celular, é necessário, gente, numa crise de ansiedade, que às vezes a pessoa tem ansiedade e ela nem se deu conta, não percebeu, porque ela vive colada na televisão com notícias ruins. Então, isso é um gatilho para a ansiedade vir. Às vezes a pessoa nem percebe que aquilo é o motivo da sua ansiedade. Ou então ficar no celular e fica vendo só coisa que não serve, que não deve. Isso também é um gatilho. Porque aquilo que você vê, o seu cérebro registra. E não registra a seu favor, não. Às vezes o que você está vendo vai ser registrado contra você. Vai ser um peso para você. Então, é um gatilho para que a sua ansiedade
aumente. Em vez de escutar, de ver TV, ficar no celular vendo o que não presta, desculpa, né? O que não deve, coloque músicas. Músicas que te levantem, que te mudem o seu astral. É muito interessante isso, porque às vezes você tem as suas questões, e quando você escuta uma música, você dá um alívio para sua mente. Porque você muda o seu padrão mental. E uma música, músicas, vamos dizer assim, músicas, não, gente. Não música de sofrimento, música, não, uma música orquestrada, um piano, um solo. Isso ajuda muito. Porque quando você está prestando atenção naquilo, os seus pensamentos estão sendo mudados. Você está colocando coisa boa na mente. Isso é muito interessante de se fazer. Outra coisa que ajuda muito, quando a gente está nessa fase assim, ruim, da ansiedade, é tomar um banho morno. E ficar ali aproveitando aquela água e colocando na mente pensamentos bons. Pensamentos que te elevem, que te tirem daquela posição, daquele estado de ansiedade. Um banho morno ajuda muito. É muito eficaz. Outra coisa também, que às vezes eu falo muito para as pessoas, é tomar sol. Sabe, sair para dar uma caminhada, se você puder, no caso. E fazer uma caminhada. E é tão bom o sol, que além que estimula a produção da vitamina D, o que acontece? Você tem um bom estado, você adquire um estado de bem-estar. Muda. O caminhar, o sol, é muito bom quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade. Se não pode sair, que fique numa janela, mas tome sol. Aprecie a natureza, escuta os pássaros, sai do normal, do teu normal e faça algo diferente. Isso é muito importante. Porque às vezes, gente, quando você está ali, ó, vamos dizer, ou caminhando, ou se você não tem condições, porque eu já vi uma pessoa aqui que diz que não consegue sair de casa, então vá para a sua janela. Admira, contemple. Isso ajuda também, porque esse estado vai diminuindo, porque quando você põe imagens que te agradem, é uma sensação muito boa de bem-estar também. Ter gratidão, mesmo você estando ruim, tenha gratidão. Por que ter gratidão? Porque quando você tem gratidão, tem pensamentos bons. Pensa nisso. Também o José Vicente fala, pensa nisso. É muito bom ter gratidão. É muito bom ter gratidão. Porque você, quando você tem gratidão, seja lá por que for, mesmo que esteja no momento ruim, é tão bom. Seu coração se enche. E a vida parece que tem outro sentido. Você quer falar alguma coisa, José Vicente? Quer acrescentar alguma coisa? Porque ainda tem mais um pouquinho aqui para falar sobre esses estados. A questão da gratidão é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas, busque agradecer, por mais que, por exemplo, você está passando por uma situação difícil. Mas o que você pode agradecer? Agradeça por você estar respirando, por você estar vivo, por você ter seus familiares por perto. Às vezes, por você, se você tem filhos, agradeça por você ter filhos.
Se você tem um trabalho, agradeça por você ter esse trabalho. Quantas pessoas hoje em dia não queriam estar trabalhando, queria ter um emprego e estão desempregadas? Verdade. Muitas vezes, as pessoas às vezes também... Aqui mesmo, na minha casa, é comum, às vezes, é, você pode pensar assim, nossa, hoje, por exemplo, hoje não tem carne, vamos dar um exemplo. Mas a gente precisa agradecer, porque a gente tem o arroz, tem o feijão, tem o que Uhum, comer. Quantas pessoas estão passando fome e não têm o que comer? Então, verdade. são coisas que, pelo mínimo que seja, a gente precisa agradecer todos os dias. Um conselho que eu dou é para vocês terem um diário, façam uma anotação numa folha todos os dias e pelo menos chega no final da sua tarde, quando você chega do trabalho, você tira um tempinho para você e agradeça ali, você faz um caderninho da gratidão. Agradeça por Isso. pelo menos 3 coisas que aconteceu de bom no seu dia. Ah, eu pude ajudar meu amigo no trabalho. Ah, eu pude fazer tal coisa. Agradeça. Esse ato, esse simples ato de exercer a gratidão, já é uma forma de quebrar o seu padrão de pensamento, é uma forma de alterar seu comportamento e mudar o seu Verdade. hábito. Uhum. E depois a gratidão, gente. Agradeceu. Se empodera, porque você vai se empoderar, tenha certeza disso, porque a gratidão, ela te dá poder, ela te empodera. E aí, o que, que você vai fazer? Olha, eu adoro passar isso para as pessoas, porque é muito bom. A gente vive sempre curvado, sabe? Olhando para baixo, uma posição. A gente fica sempre com um estado emocional muito abalado, porque a nossa posição é ereta. A gente tem que ficar ereto. Mas a gente aprendeu a ficar sempre assim, com o celular na mão, não é? Então, essa posição, ela te limita. Nós ficamos emocionalmente limitados. Eu vou te explicar como. Por que que fica? Porque como a nossa postura tem que ser assim, ereta. E quando você está curvado, ó, você está olhando para baixo, essa posição é posição do derrotado. Pode pesquisar. É posição de derrota. Porque você está olhando no celular. Você não está olhando no celular assim, você está assim. Então, ou eu costumo falar assim para os meus clientes: fique em pé, alongue a coluna, olhe para frente. Deixa a energia fluir. Porque quando você está assim, você está interrompendo da energia fluir. Como que você vai conseguir alguma coisa se você está bloqueando? Nós somos um canal divino. E se você quer energia boa, se conecte com ela. Fique em pé, respire, alongue a coluna, olhe à frente. Fica nessa posição por alguns minutos. Tem livros que ensinam isso, que é a posição de Mulher Maravilha, ou então do Super-Homem. Aquilo te empodera. Se você tiver com tristeza, tiver com ansiedade, nossa, como isso faz bem. É maravilhoso. A gente não conhece essas coisas. A gente não. Por isso que a gente está fazendo essa live, que é para mostrar para você que há muitas maneiras da pessoa procurar se ajudar. Então, se empoderar, esse é um empoderamento muito grande. E ajuda muito. Quando tiver no celular, quando tiver, ou for sentar, presta
atenção na sua posição de sentar. Coluna reta. Não se curve. Quer dizer, não se curve a tristeza, a depressão, a ansiedade. Não bloqueie a energia fluir no seu corpo. Outra coisa. Faça meditação ou relaxamento. Isso é muito bom, gente. Vocês não têm ideia. Quando você fizer uma meditação ou um relaxamento, diga palavras para você que te empoderem, que te dê força, te dê coragem, te dê segurança. Porque uma pessoa ansiosa, uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa em pânico, ela não tem pensamentos bons. Ela acha até que ela vai até morrer. Ela não enfrenta. Então, o que acontece? Isso vai agregando mais. Agora, quando a pessoa enfrenta, admite e aceita que ela tem medo, que ela tem ansiedade, as coisas começam a andar. O que ela tem que fazer? Enfrentar o medo, enfrentar a ansiedade. Trocar os pensamentos. Pode ser difícil? Sim. Mas se você não tentar, você não consegue. Cante, dance, leia. Isso é muito bom. Vai mudando, você vai expandindo. Se não conseguir, se não funcionar, tudo isso que eu te falei, mas tem que tentar, né? Procure um profissional. Como o José Vicente já falou também, procure um profissional. Não sofra sozinho. Busque ajuda para você ter uma melhor qualidade de vida. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós não viemos nesse mundo para carregar só peso. Não. A gente veio para conquistar. E a gente tem que se amar, porque se a gente não se ama, a gente não se enxerga. Então, a ansiedade vai tomando conta, o medo. E é como aquela amiga falou, que eu não vi o nome dela, que ela tem medo de sair de casa. Mas procure ajuda, estamos aqui, fazendo essa live, para poder mostrar que na hipnose, na terapia, as coisas podem fluir para você. Quer acrescentar alguma coisa, José Vicente, que eu falo muito? Não, tá muito, muito interessante o seu conteúdo, Rose. E gostaria de acrescentar aqui, como você acabou de dizer, né, para as pessoas buscarem um profissional. E o que eu sempre costumo dizer também, o que acontece aqui no nosso país, vamos dizer assim, até um pouco, não sei se é pela cultura, eu posso até estar errado, mas o que acontece? Aqui existe aquela coisa, né? Se você tá passando. Quando você fala em, por exemplo, em procurar um psicólogo, um terapeuta, que seja um psiquiatra, a pessoa ela já é taxada dentro da própria família. Então, as pessoas podem dizer, não, isso daí, psicólogo, não, é coisa de louco. Terapeuta é quem tá ruim da cabeça. E não é Verdade. isso que acontece, pessoal. As pessoas deveriam buscar ajuda antes de adoecer. Verdade. Como as pessoas dizem, é melhor prevenir do que remediar. Mas e por que então que muitas pessoas só deixam para buscar ajuda quando muitas vezes já não tem controle, muitas vezes está no fundo do poço, vamos dizer assim,
aí que ela vai buscar ajuda, buscar um profissional. Isso. Quanto seria tão simples se a pessoa, nós buscarmos uma ajuda profissional quando a gente está bem. Porque se a gente está Isso. bem e a gente busca um profissional, a gente vai ficar melhor ainda. A gente não precisa Melhor esperar. ainda. A gente Verdade, não tá precisa certo. esperar ficar doente, ficar ruim, ficar mal para poder buscar um médico. Seja na Isso. saúde mental, seja na saúde física. As pessoas precisam começar a se conscientizar a respeito disso. Que a saúde mental é muito importante. Se a nossa mente não está bem, o corpo também não está bem. Verdade. E colocando um ponto, aproveitando isso, eu sei que, igual a gente que trabalha com a hipnoterapia, com a programação neurolinguística, que é a PNL, muitas pessoas às vezes buscam, até pesquisam um tratamento nessa área, mas eu sei que não é um tratamento barato, que não é acessível a todo mundo, a todas as pessoas. E é por isso que a gente, já vou colocar aqui, a gente está criando um grupo, nós estamos criando um grupo para você que busca mudança. Talvez você não tenha condição de pagar por um tratamento nesse momento, quer buscar um autoconhecimento, ter um autocontrole sobre a sua vida, para você melhorar tanto a sua parte intelectual quanto profissional. A gente está criando um grupo no Telegram e então a gente vai estar falando sobre assuntos, sobre ansiedade, depressão, sobre vários assuntos mentais, emocionais. Vamos estar tirando dúvidas das pessoas que têm dúvidas. Vamos estar realizando terapias coletivas com várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos estar fazendo esse trabalho para as pessoas que buscam uma melhora, uma transformação. E se alguém tiver interesse em participar desse grupo, eu não tenho o link aqui no momento, mas podem entrar na bio do meu Instagram. Então lá tem vários contatos. Pode entrar no meu contato pessoal. Pode enviar uma mensagem lá no meu WhatsApp, no meu contato pessoal. Fala, olha, gostaria de participar desse grupo e tal, que eu vou estar adicionando vocês nesse grupo. E a gente vai estar colocando muito conteúdo. A gente vai fazer reuniões online, ao vivo, para vocês tirarem dúvidas, passarem por processos. E isso eu creio que vai ser de grande ajuda, justamente, né, nessa época que estamos passando. Verdade. Então, pessoas que não têm condições ou que querem ter um entendimento que é a hipnose, a hora que o grupo tiver formado, busque a gente, procure a nossa ajuda, que a gente vai ter o maior prazer em colaborar com vocês, em ajudar e mudar esse estado. Esse estado, porque ninguém merece a ansiedade, ninguém merece depressão, ninguém merece nenhum estado que seja assim, vamos dizer, que deprecia o corpo, a alma, o espírito, sabe? Porque o sentimento é muito ruim. É muito ruim. Quanto tempo nós temos ainda, José Vicente? Olha, ainda não me apareceu nada aqui, não. A gente Não. pode continuar. Então, tá. Porque eu tenho algumas atitudes mentais que a pessoa pode fazer. São 5 tópicos, que é muito interessante, muito bom. Antes da pessoa cair em crise, né? Isso aqui é muito bom. E mesmo que ela esteja em crise, se ela quiser utilizar, isso também vai ser de grande ajuda. Vamos lá, o primeiro.
motivação interior. Não adianta nada eu estar com crise de ansiedade e eu querer permanecer. Eu tenho que ter um motivo para sair daquilo. Então, eu tenho que me motivar, buscar alguma coisa que me acrescente valor. Motivação. Outra coisa, valorizar o que você quer. Você escolheu o que você quer? Você já sabe? Tem um motivo? Valorize o que você quer. Busque entender aquilo, busque a melhoria. O outro é viver no presente. Esse é o terceiro. Porque quem vive no passado e quem vive no futuro, o passado já passou, vai viver só de tristeza, porque geralmente quem pensa no passado não relembra coisas boas. Só vai relembrar tristeza, mágoa, angústia. Eu sei porque eu já vivi assim. Viver no futuro, a não ser que você projete. Não, eu sei que daqui eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Aí sim, esse é o pensamento futuro. Agora, pensar no futuro, com ansiedade, não vou conseguir, não vou, imagina, não consigo nada, agora vou conseguir lá depois. Não, se for pensar no futuro, não pense com ansiedade. Pense coisas boas, coisas que você pode, que você se veja realizando. Outra coisa, pensamento firme. Pensou? Já sabe o que você quer? Então tenha o pensamento, tenha a firmeza do que você quer. E busque realizar. Isso é muito importante. Outra coisa, um passo de cada vez. Esse é o quinto. Um passo de cada vez. Comece com a motivação. Se motive. Uma motivação interior é muito importante. 2, valorize o que você quer. 3, viva o presente, viva o agora, esqueça o passado. Ou projete o seu futuro com certeza de realização. Pensamento firme. Um passo de cada vez. É isso. Pode dar sequência, José Vicente. Diz aí o que você acha. Com certeza, né? Sempre um passo de cada vez, um dia após o outro. E quando a gente faz isso, a gente começa a viver mais no estado do aqui e do agora, né? No estado do presente. E o que acontece muito? As pessoas, como você citou, vivem muito com o pensamento no futuro. Então, a pessoa ansiosa, ela vive pensando no futuro, no que vai acontecer. Como eu disse, coisas que às vezes nem acontece, ela já fica imaginando. A pessoa que vive pensando no passado, naquilo que aconteceu, geralmente são as pessoas depressivas. Então, a pessoa depressiva, ela sempre vive se lamentando, ela vive murmurando pelos cantos, sempre relembrando ali coisas que aconteceram no passado. E eu costumo dizer, como o nosso cérebro ele vive, tudo que a gente pensa para ele é real, então ele vive no presente. O futuro, ele ainda não aconteceu. Então, o futuro, ele é apenas uma projeção que nós fazemos e trazemos para o presente, no momento que a gente pensa, que a gente imagina. E o passado, então, o passado, quando a gente lembra do passado, o passado já se foi, e isso é fato. A gente não pode alterar. O que a gente pode
é aprender, por exemplo, com os erros, aprender com aquilo, com aquelas experiências, ressignificar e dar um novo sentido para aquilo. Então a gente aprende com o passado. E eu vou passar um exercício aqui bacana para a gente manter o pensamento, manter o foco no presente. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você está tá muito ansioso nesse momento, e o que você vai fazer para você buscar manter a mente no presente? Uma coisa simples. Por exemplo, você pode pôr as duas mãos em cima das suas pernas, inspirar pelo nariz profundamente, soltar pela boca, começar a prestar atenção na sua respiração e, ao mesmo tempo, você vai tocando as suas pernas, começa a sentir a textura da sua roupa, perceba cada detalhe onde você toca, perceba a temperatura do tecido, talvez do seu corpo. E quando você começa a prestar atenção em si mesmo, nesses pequenos detalhes, você vai notar que você não vai estar pensando nem no futuro e nem no passado. Você vai estar presente no aqui e no agora. Você vai estar focado no que está acontecendo no momento. Você vai estar conectado no presente. E isso é uma coisa que eu uso bastante. Uso muito, praticamente todos os dias. Por quê? Para manter a mente saudável, manter uma atenção plena. Por exemplo, se você está executando um trabalho na empresa ou até mesmo na sua casa, comece a prestar atenção. Se você está varrendo, segure ali no cabo da vassoura, comece a prestar atenção na textura. E você vai perceber que quando você foca a atenção em algo, os seus pensamentos eles vão se desfazendo. Você vai perdendo aqueles pensamentos intrusivos, muitas vezes. Eles são interrompidos ali, na hora. Um outro exercício também que eu gostaria de passar, uma outra dica. Por exemplo, na escola, ou até mesmo na creche, é normal as crianças estarem ali brincando, bagunçando, falando alto, aquela bagunça. É normal criança brincar, ela vai fazer bagunça, vai gritar. E o que acontece? Assim são os nossos pensamentos. Muitas vezes vai vir pensamentos que nem são nossos, são pensamentos que outra pessoa disse alguma coisa, e a gente fica com aquilo ali, ansioso, pensando em algo ali que muitas vezes nem é nosso. A gente também chama de lixo emocional. E qual que é a dica? Quando você perceber que você está vindo alguns pensamentos assim diferentes, que está te deixando ansioso, você pode fazer assim, ó, quando a professora ela faz, ó, ela faz isso, imediatamente a criança já vai, opa, é para mim ficar em silêncio, para mim ficar quieto. Assim a gente pode fazer esse exercício com os nossos pensamentos. A gente pode fazer isso ou apenas imaginar. A gente imagina a gente fazendo isso, ó. Só imagina a gente fazendo isso, aqueles pensamentos são interrompidos. E não é porque eu estou dizendo, eu quero que vocês experimentem fazer essa técnica, essa dica. Vocês vão ver que funciona, é uma dica funcional. Então são coisas simples que a gente passa para vocês, mas coisas que funcionam. Mas o mais importante de tudo é vocês praticarem. Se você não pôr em prática, você não vai saber o resultado. Verdade. Então isso é uma coisa muito importante e interessante da gente fazer. Muito bem, José Vicente, muito boas suas dicas aí. As pessoas estão querendo saber se você vai deixar gravado essa live.
E tem Vai pessoas ficar que gravado. chegaram atrasadas. Ah, legal. Eles estão perguntando porque teve pessoas que chegaram atrasadas e estão perguntando se você vai deixar gravado. É. Olha, mesmo Vai fi- quem acompanhou até agora, retorne à aula, retorne a essa live. Sabe por quê? A gente, quando está assistindo, eu sei porque acontece. Às vezes, quando você está assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, ou lendo um livro, o pensamento dispersa. Então, a frase que você leu, ou a frase que você escutou, o seu pensamento não guardou. Então, se você rever de novo, se você rever essa live, você vai ver como coisas que você não prestou atenção, você vai prestar atenção agora. Nossa, passou. Gente, eu fiz com tanto carinho isso aqui. Eu fiz coisas simples, porque é na simplicidade que as pessoas captam. E o José Vicente também, o José Vicente me conhece, eu sei que a minha maneira dele agir, como hipnólogo, somos simples. A gente gosta do que é mais fácil para a pessoa. Porque coisas difíceis as pessoas não querem. Então, é na simplicidade, aquilo que se faz, que se tem efeito. Às vezes não adianta você querer fazer um exercício muito estrambólico, às vezes você não entendeu, não vai te surgir efeito. Então, aproveite, veja de novo essa live. E vou aproveitar aqui e vou dizer, eu tenho um canal do YouTube, que se alguém tiver interesse e quiser ir lá ver, é o mesmo nome, Rose Terence. Só que aqui no Instagram é rose.terence. Lá é só Rose Terence. Vai lá, vai assistir meus vídeos. Vou ficar feliz em ver vocês por lá. Tá bom? Obrigado, tá? Eu fico feliz com todas essas pessoas que permaneceram. Teve pessoas aí que eu vi os comentários que gostaram muito. E eu fico grata por isso, tá? Por vocês terem permanecido. E que vocês aproveitem bastante. Gratidão. É isso aí, Rose. E lembrando aí para as pessoas, sigam lá no YouTube, Rose Terence. Tem muitas dicas, tem muitas mensagens ótimas para vocês refletirem, mensagens que vão trazer insights para vocês. Às vezes você está passando por uma situação aí e está meio perdido, sem rumo. Lá tem uns vídeos lá sensacionais, pessoal. Acompanhem lá. Eu sou meio suspeito em dizer que eu sigo lá a Rose, ela estou sempre acompanhando o trabalho fantástico que ela tem. Eu ainda não tenho meu canal, mas logo, logo tem coisas boas por virem aí, tem novidades. E lembrando, pessoal, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre a hipnose, PNL, podem mandar, entra lá na minha bio, entra lá, manda mensagem lá no meu WhatsApp, no meu contato pessoal, que eu estarei colocando vocês no grupo que a gente criou e vai estar fazendo esclarecimentos, tirando dúvidas, fazendo terapias coletivas em grupos. Até mesmo se você gostaria de passar por um processo de hipnose, tem vontade de saber como que é um processo de hipnose, às vezes você só viu na TV, e se identificou, gostou, fala, nossa, gostaria de passar por uma experiência dessa. A gente está à disposição de vocês aí para estar passando conhecimento, está buscando transformar vidas, né? Então isso que é o nosso intuito. Isso mesmo. Vamos lá, gente, aproveita, porque a necessidade de conhecimento é muito importante. E a gente passar por uma experiência dessa, a gente ganha muito.
A gente se livra dos traumas, dos sentimentos, das emoções, daquilo tudo que nos fragiliza, tudo que nos tira do caminho, vem agregado nas emoções. Então, fazer uma sessão de hipnose, nesse grupo novo que a gente está montando, você vai ver como você vai gostar e você vai se dar bem. E eu espero que vocês aproveitem. Gratidão, gente. E é isso, pessoal. A gente espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje sobre a ansiedade. Espero que esse assunto tenha trazido reflexões para vocês hoje, novidades, coisas que vocês não conheciam. E em breve teremos mais lives com outros assuntos. Então, a gente participa de um grupo com vários terapeutas. Então, a gente vai procurar sempre estar fazendo lives diferenciadas, trazendo conteúdos diferentes para vocês aprenderem um pouco mais e assim ter um desenvolvimento maior, desenvolvimento pessoal e até mesmo uma transformação, né? Gratidão por vocês estarem aí acompanhando até esse momento. Fico muito grato mesmo por vocês estarem nos acompanhando. É isso. Beijo, gente. Gratidão por terem participado até agora. Até mais. Fiquem com Deus. Fique com Deus e pense nisso.